Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Graças a Deus mais uma vez juntos, em busca dessa força que a gente precisa para continuar nossa jornada aqui na Terra, né? Enquanto estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor possível. E mais uma vez, hoje nós estamos recebendo o Anselmo, que veio trazer seus ensinos, tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Que ele seja bem-vindo, que seja bem acolhido sempre. É um trabalhador muito antigo da casa, já de outra casa, não é? Que veio esse núcleo para cá e está sempre aí disposto a ajudar em tudo que é necessário. E agradecer a todos por todas as contribuições, tudo que tem ajudado, não é? Para a gente montar cestas básicas, o enxoval dos bebês, que também tem um trabalho maravilhoso, lindo, com pessoas até de longe colaborando para poder dar essa sustentação para essas mães carentes. E agradecer toda a ajuda que cada um oferece. Eu tenho certeza que cada um oferece o seu melhor. E é a nossa união que faz com que essa casa funcione e as outras casas também, não é? Para funcionar precisa da colaboração de todos. Então sejam todos bem-vindos e que cada um possa encontrar aquilo que veio em busca, mas que Jesus derrame bênçãos de paz, de fé, de esperança e o conforto espiritual nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que de vez em quando vem uma notinha promissória lá de cima pra gente pagar, né? Aí tem que pagar a conta, né? Carnezinho. Eu falo que o carnê espiritual não é brincadeira. Ele manda uma folhinha, aí você paga, né? Depois manda outra folhinha e assim vai. E tem vezes que manda o carnê todo. E aí então só Deus para ajudar a gente, não é? Mas vamos levar na alegria, na fé, na esperança que nós não estamos sozinhos. Só estamos colhendo o que plantamos nesta e nas existências anteriores, né? E eu vou convidando a todos para fechar os olhos. Mais uma vez nós vamos agradecer a Deus por poder estar aqui. Agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade maior, por todo o amparo e todo o auxílio que recebemos nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós percebemos que eles estão ali, nos apoiando, nos fortalecendo, porque a dívida é nossa, mas eles nos ajudam a resgatar da melhor maneira possível. Agradecer todos os dias pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, essa bendita reencarnação que nos oferece o nosso Pai Criador, para que a gente possa ser um pouquinho melhor. E a cada vida, a cada reencarnação, nós buscarmos trabalhar a nossa espiritualidade. Agradecer a essa casa que nos acolhe com tanto carinho. Agradecer todo o amparo, todo o auxílio que recebemos da espiritualidade e também do plano físico, das pessoas maravilhosas que colaboram com todo o projeto da casa, com tudo aquilo que precisa ser feito. Que cada um receba o abraço carinhoso e as bênçãos de Deus, os que estão aqui presentes e os que hoje não puderam comparecer. Que todos sejam abençoados. Agradecer o nosso anjo da guarda por nos trazer até aqui. Agradecer a espiritualidade amiga, que muitas vezes, através das nossas orações, até nos momentos de desespero, quando oramos chorando, eles estão ali nos olhando e tentando nos auxiliar de qualquer forma. Nós agradecemos de todo o coração o nosso anjo protetor, nosso mentor amigo, e agradecendo também o mentor espiritual desta casa, Itaporã e sua legião de companheiros que com carinho e amor preparam cada trabalho, cada dia, cada momento, para quando nós chegarmos aqui, fazer somente a nossa parte. E a gratidão é muito grande, Pai, por nos dar essa oportunidade de ser útil, nem que seja um pouquinho só. O nosso trabalho é tão pequenininho diante da grandeza do Pai, diante de tanta dor e sofrimento. Mas que esse pouquinho seja feito com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação, contando sempre com o amparo espiritual. Que cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam ser envolvidos em muita luz, em muita paz, para retornar aos seus lares, levando a certeza no coração de que não estamos sós. Jesus está conosco, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual, está junto de nós. Os médicos do plano espiritual, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica magnífica,
que nos ampara, que nos socorre nos momentos de dores, sofrimentos físicos, morais, mentais. Agradecer tudo aquilo que Deus nos oferece, para que a gente possa despertar e nos tornar um ser humano melhor. E assim, agradecidos que estamos, Pai, nós vamos envolvendo o Anselmo em muito amor, em muito carinho, agradecendo mais uma vez a dedicação dele, tudo que ele faz para esta casa, para cada um de nós. Que ele seja envolvido em muita luz, intuição, inspiração, para tudo que aquilo que ele estudou, que ele preparou, possa ser transmitido de uma maneira bem tranquila e muito abençoada. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. E juntos, com muito amor e carinho, vamos elevar a Deus a nossa prece, que o teu Filho amado, Senhor, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma abençoada palestra para todos nós. Graças a Deus. É com muita alegria que estão aqui, sei que vocês também estão. A gente sempre vem em busca de um aprendizado, de um esclarecimento, e agradecendo a presença de vocês, de todos os nossos irmãozinhos do plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus. E nós vamos hoje, como a casa sempre sugere o tema, é um tema de seres perfeitos, o homem de bem, que é o capítulo 18º do Evangelho. As primeiras palavras, como uma vez eu já falei aqui de outras palestras, é simples. O homem de bem. Ser honesto, ser atencioso, caridoso, tratar bem as pessoas. Se for só isso, acabou a palestra já, podemos ir embora. Mas ela está dentro de muitas das parábolas que Jesus nos disse. E que cada parábola dessa nos dirige a ser um homem de bem. Mas é relativo. Mas como relativo? É muito relativo. Porque dentro de cada seita, de cada religião, neste mundo afora, não tem quem, da maioria, não siga os seus deuses. Então, Kardec, que nos trouxe há 170 anos atrás, 175 anos atrás, vamos dizer, o que nós falamos aqui na Casa Espírita, o que nós praticamos, colocamos em frente, está dentro desse modo, dessa visão de ver Jesus quando veio. Então, como dizer que é errado, que não está dentro dos preceitos, dos ensinamentos de Jesus, aqueles que nós temos contatos diário com eles e vemos da forma que eles agem, que eles fazem, tudo às vezes até ao contrário do que a gente pratica, do que a gente também deixa de fazer. Mas então, como é relativo? Sempre temos exemplos. Cada um de nós somos professores de cada um de nós. Só que a gente não pode exatamente sair julgar, ver as coisas ruins nas pessoas e achar que nós somos os melhores e os demais. Porque também não é assim. Mas então o que é relativo?
Aqueles que seguem, mais vamos dizer, da linha que Jesus veio, do Oriente para lá, seguem uma estrutura dos deuses da época. Falamos de Jesus, de 2025 anos. Mas e as outras religiões? O hinduísmo, shintoísmo, e aí vai, são religiões de mais de quase 5.000 anos, o dobro de quando Jesus veio. Então, elas seguem os ensinamentos dos deuses, dos pastores, dos rabinos. Então, como eles podem estar errados fazendo o que fazem? Como nós vamos julgar, por exemplo, russo e a Ucrânia? Um jogando bomba no outro. Sempre falamos aqui. Sem crítica, mas é para nosso conhecimento. Israel e a Jordânia. Todo dia vemos na televisão crianças e isso e aquilo, assembleia da ONU, assembleia não sei das que e não sei das quantas, e só bomba caindo, só conversa mole, só reunião, isso, aquilo. Quantos países estão ganhando fortuna em vender armas para eles? Se for conversar com eles, todos estão dentro dos ensinamentos do Deus deles. Se formos ver muçulmanos, que são mais recentes, que o profeta veio 800 anos depois de Jesus, como podemos julgar, como podemos falar? Por isso é relativo. Kardec nos trouxe uma coisa recente dele, de 1850 para cá, e de 2025 anos de Jesus. As outras estão presas há 2, 3 mil anos para trás. Mas elas seguem o que os seus pastores deixaram, seguem aquilo que o Deus de cada uma trouxe. Então, como a gente julgar que nós, que fazemos o bem, somos pessoas boas, caridosas, estão todos aprendendo uns com os outros, porque essa existência é de aprendizado. Aqui é uma eterna faculdade. Quanto mais nós progredirmos, mais vamos. Se a gente tiver uma base boa, como em qualquer faculdade, escola, nós passamos rápido as coisas porque a gente pega no ar. Mas se a gente atrasa por qualquer motivo, vamos ficar repetindo o ano, mas o Pai, ele é muito generoso, muito amoroso. Então, como nós podemos dizer que essas pessoas que estão matando os outros, que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, elas estão erradas? Somente porque não bate com o Kardec? Não, porque o homem de bem não deve julgar. Nós não sabemos o que nós já fizemos em outra existência. Então, nesta agora, nós estamos assim. Mais 2, 3 existências para trás, não sabemos do que nós fomos, o que nós fizemos. Então, é difícil não dizer que é relativo, porque estamos presos às convicções que nos vêm sendo passadas de existências e de vidas atuais agora que temos. Então, o homem de bem não julga, mas é difícil, hein? É difícil a gente não apontar um errinho num dos outros. Então fica elas por elas, não fica? Porque a gente comenta de um, comenta de outro, o outro comenta da gente, está tudo no mesmo balaio. Não sai disso. E olha que 2025 anos tentando mudar isso. Quer dizer, isso nós, né?
Então, as dores causadas também são relativas. Porque nós aqui que estamos de fora, o Brasil que só teve a guerrinha lá do Paraguai, sei lá das quantas, dos Canudos, sei lá o quê, nós não vivemos uma verdadeira guerra. E como que começa a cada vez mais se apegar ao seu Deus de ódio contra o outro? Simples. O momento em que um mata o daqui, esse daqui está machucado, ele quer reivindicar. Então é o que acontece. Nós, por exemplo, aqui agora, nós não imaginamos que nós, a população, o nosso exército, essas coisas, a gente olhar de pegar uma arma e sair matando. Mas se for declarada guerra num desses países aqui da América Latina, e a gente for, é aquilo de filme. Daqui a pouco você vê o seu irmão, seu amigo cair, pisar numa mina, ficar com as pernas estouradas. Você vai criando ódio. Não dá para chegar num lugar desse. Eu sou kardecista, pego metralhador, põe uma rosa. Você é morto na hora. Se você tiver a convicção que vale morrer por isso, perfeito. Então, é difícil da gente daqui falar, tem a vivência deles, eles têm as raízes que para eles justificam o que eles estão fazendo. Já não era para ter parado lá em Gaza com os israelitas, tudo isso aí, não continuam jogando bomba, não continuam vendo que estão matando crianças, idosos, hospitais sendo destruídos. Não é só lá. Russos e Ucrânia. Na África, Uganda, muitos outros lugares. Matança também. De um lado, por causa da religião dele. Do outro lado, por causa da religião dele. Não estão matando em nome dos deuses dele? Nós não aprendemos com Jesus que existe só um Deus. Mas como colocar isso para 7 bilhões e 500 milhões de habitantes? Como poderemos sair aqui? Você tem que falar para quem está na sua. Quem não está, você vai ficar falando e vira as costas. Aí nós estamos fazendo o quê? Seleção, nós estamos pré-julgando. Porque não bate com nós, a gente se afasta. Aí nós estamos deixando de ser o homem de bem. Eu acho que essa coisa de homem de bem é meio preconceituosa, viu? Porque eu acho que temos que falar o homem e a mulher, porque só fala de homem, vocês não existem, então as mulheres. É todos, é num sentido geral que fala do homem, mas é para todos, porque senão também a gente fica pesado só para os homens, né? Só nós. Vamos dividir um pouquinho também essa carga com vocês, mulheres. Então, gente, é uma coisa... A gente não tem essa experiência de que esses povos aí guerreiam há milhares de anos. Mas por quê? Porque eles têm que passar por essas experiências e não aprenderam. Foi dado a eles essa oportunidade de ver. Estão vendo morrer seus filhos, morrer, vai em televisão, vai em coisa, vai em repórter, reclama, mostra, chora, e daqui a pouco manda uma bomba para lá, pá, pum, manda outra bomba para cá. Mas que é isso? São espíritos evoluídos? Não. São errados de maneira nenhuma. Aí que está uma coisa difícil de entender. Estamos aonde deveríamos de estar e somos como ainda devemos ser. Difícil de entender? Então, como que a gente vai mudar? Pensando no planeta é uma coisa difícil.
Porque, não vamos passar de milhares, mas muito mais, né? Seitas e religiões diferentes. Dentro da mais próxima nossa, da época de Jesus, é a lei mosaica. Que era um Deus vingativo, que era um Deus que mandava matar, que era isso, que era aquilo, que Moisés fez isso, fez aquilo. Porque naquela época, como já fizemos palestras aqui, naquela época era necessário. Mas espera um pouco. Daqui para Jesus, 2.500, 2.25. Para trás, mais 2 de Moisés. São 4.000 anos. 4.000 anos de aprendizados. E os que seguem as leis mosaicas, ainda fazendo como manda Moisés. Porque não aceitaram Jesus por motivos políticos e econômicos da época. Mas e nós aqui, se já sabemos de tudo isso, por que não mudamos? Porque esse vínculo é do desenvolvimento espiritual. E nós somos lentos em tudo. Ao nascermos, somos os seres mais lentos ou lerdos que tem na natureza. A gente leva 9, 10, 12. Para começar a atinar um pouquinho das coisas. Somos dependentes, nossa, acho que até 9 anos, 8 anos, 10 anos, 12. Então, é isso aí. Nós estamos sempre dependendo dos outros. A gente nunca busca ajuda espiritual. A gente busca ajuda na vida financeira, na vida social. A gente é bem assim. Só vamos no dentista quando dói. Ou se vai na farmácia, põe uma massinha, não doeu, você não vai mais. É assim. Eu vejo assim uma régua. Que essa régua é dos valores que nós medimos Deus e Jesus. Quanto mais nós tivermos machucados e necessitados, essa escala vai lá em cima de falar com Deus. Porque, nossa, isso, aquilo, é Ele que vai me ajudar. Quando é pouquinho, é santo não sei o quê, santo não sei dos quê, vai mais ou menos homeopático. Mas todos são irmãos nossos, todos são trabalhadores do plano espiritual e do plano aqui encarnado. Então essa jornada nossa não vai durar o tempo do nosso corpo físico aqui, porque para sermos um Divaldo, para sermos Chico, Irmã Teresa de Calcutá, que eu sempre cito, Dulce, não foram espíritos que nasceram somente naquela geração deles. De 0 a 85, de 0 a 90, como Divaldo, não é. Aqui não nasce. Se nasceu foi ele, mas que veio de outro, não nasce. Então são espíritos muito antigos. E isso aí, não são presos. São afetivos a cuidar, a fazer bem para os outros. O que é difícil hoje em dia. Porque quando Kardec nos trouxe todos esses ensinamentos, há 175 anos não era assim. As pessoas também, nós não éramos assim. Era tudo mais devagar. Não existia mal então, existia, mas era assim. Porque também a população era assim. Agora é assim porque a população é assim. Mas nós que temos conhecimento, estamos aprendendo, tentando nos modificar, nosso Pai fica muito alegre. Porque podemos ser ainda zero à esquerda. Mas o importante é aqueles que estão ao nosso redor, nós convivermos bem com eles, porque assim estamos sendo bons. Estamos sendo tolerantes,
da mesma maneira que eles também nos toleram. Como podemos dizer que somos melhores do que isso, melhores que aquele outro? Se a gente for ver honestamente e verificar qual é o Deus dele, os ensinamentos do Deus dele, está perfeitamente no caminho, fazendo o que eles fazem. Então, o ser bom é saber de tudo isso, respeitar, não forçar para cima do outro a nossa crença, porque daí estamos deixando de ser humildes, estamos deixando de ser, para sermos orgulhosos e queremos ganhar a batalha. Os exemplos são de todas as matizes, de todos os tamanhos. Então, esse planeta Terra e nós aqui no Brasil somos bem diferentes, porque os outros países são muito mais antigos do que nós. Nós vamos fazer o quê? Foi descoberto em 1500. Vai lá para a Índia, vai lá para a China, vai lá não sei para quê. De onde eles tiraram essas essências dos seus senhores, de seus deuses? Se olharmos de um outro lado, a arqueologia, que nos mostra os incas, todo esse pessoal aí das antigas, com monumentos bem nítidos de astronautas, vindo de outros países. Há muitas moradas na casa do Pai, nós somos nossos privilegiados para sermos o que somos. É muita pretensão. Então a gente vem debatendo, mas a passo de formiga. Não digo que vai para trás, porque Kardec e Jesus falou que a gente não regride. Para. Mas então é isso aí, numa eternidade da vida nossa, nós caminhamos pouco. E vamos ter que aprender muito. Porque se nós olharmos para nós em vista de outras pessoas, ainda estamos longe de fazermos mais pelo próximo. Porque quando a gente menos percebe, nós estamos fazendo para nós. E vira um pouco de interesse. A gente passa um pouco para os outros, para tentar mostrar que é melhor, isso, aquilo, estamos errados. Nós não viemos aqui para agradar as pessoas. E é o que a gente procura, às vezes, muito fazer. Nós viemos aqui para aprender. Nós viemos aqui para ajudar e ser ajudado. Mas para isso precisa ter essa compreensão de que esse é um planeta de provas e expiações. Mas tudo serve a um propósito, que nos machuca ou não. Por isso, essa variedade de pessoas e às vezes de perguntas que se fazem em casos espíritas. Por que fulano de tal que faz mal, que faz isso, faz aquilo? Ele está para cima e eu que faço isso, faço aquilo. Tá. Um de vocês dois fizeram alguma coisa lá atrás, para estar recebendo aqui agora. As existências são para isso. Eu sempre falo assim, a casa espírita pede para não falar, mas eu não consigo, sabe? É dar exemplos. Por exemplo, toda regra é exceção. Mas todos esses políticos daqui, de Brasília, de tudo, são pessoas do bem? Como você está julgando? Não, eu só estou perguntando. Porque eles têm todo o poder na mão de fazer a população mais feliz. Fazem. Ignoram todos. Então, Deus não castiga.
Mas será que eles não vão voltar para passar um pouquinho de necessidade para experimentar o outro lado da laranja azeda? Se a justiça é divina, ela é exata, por que essas pessoas estão fazendo tudo isso? São espíritos que ainda não conseguiram pensar no próximo. Ele acha que ele fazendo o que ele faz, ele é o bom e ele está ajudando. É uma visão dele. Então não tem nada que vá tirá-lo. Porque o meio que ele está, os interesses que eles estão, os prende. Não há abertura. Então, quem é o responsável deles estarem lá? Nós. Todo mundo dá risada, comenta que nos comícios os caras vêm, depois some. Mas daqui a 4 anos, está lá de novo e a turma aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão. Porque nós acreditamos na mentira deles. Nós estamos sendo boas pessoas. Porque nós acreditamos e damos chances para eles mudar, mas eles não mudam. Mas a gente respeita, sabe que eles estão errados, ou finge que sabe, ou finge que não sabe. Tudo isso está dentro do homem de bem. O quê? Ajudar o próximo sem interesse, ser meigo, ser caridoso. Isso é o que Jesus passou. E coisas que a gente vê que a maioria dessas pessoas que têm condições de fazer, não fazem. Dentro dos ensinamentos de Jesus, uma das provas mais difíceis é a riqueza. Porque é dado às pessoas essa porção, vamos dizer, maravilhosa de ajudar. Mas não fazem. Então, elas estão levando, elas têm uma coisa que elas não vão poder usar. Mas elas não têm condições, não há interesse, nunca houve para elas entenderem. Sabe, mas que a hora que bater a cachuleta não vai levar os milhões que tem no banco, os ouro, carro, fazenda, 5.000 cabeças de gado, 10 aviões, isso, aquilo. Não vai levar. Mas enquanto está aqui, o negócio pega. O negócio é quem sabe, é visgo de jaca, sabe o que é isso? Vocês já mexeram com jaca? Aquele leite que sai da jaca. Aquilo você pega na mão, aquilo gruda, não solta, né? Então é visgo de jaca isso. Não larga. Então não tem como eles não sobra tempo, nem para eles ajudarem na política, nos seus dia a dias de afazeres, como espiritualmente. Mas como você está falando isso? Você está julgando eles? Sim, porque eles não têm motivos, eles não percebem esses motivos. Eles não veem. Eles não veem. Eu achava assim, que deveria de fazer assim. Uma pessoa de luz que assumisse, falar, hoje nós vamos lotar aí 2 busãozão. E nós vamos entrar aí numa comunidade. Aí. Todos esses lá de cima. Que só comem caviar, que só comem essas coisas. Vocês vão andar aí para ver esgoto, para ver a miséria, para ver sujeira, falta de saneamento. Eu acho que eles não imaginam que tem isso. É impossível que eles não imaginem. Estão num patamar que eles não acham isso aí. Só trabalham com número e caneta. Então esses não podem ser os homens de bem, porque não fazem praticamente nada para a população. Mas na cabeça dele, todas essas reuniões, essas leis que eles fazem, é tudo em bem, né, do povo. Eles estão tão convictos disso, como você vai mudar isso?
Em quantas existências vão para se tornar um homem de bem? Eu tenho certeza ainda que eu estou muito longe disso. Estou procurando. Mas o importante é nós tentarmos nos melhorar o que nós somos aqui. Porque é o que nós vamos levar para lá. Estamos cansados de falar isso. Estamos cansados. E mais cansados ainda, não é cansado no sentido de ajudar, de ver que as coisas são mesmo assim no plano espiritual. Entidades presas a fazendas, a casas, ouro, tudo essas coisas estão presas, já morreram, mas não sabe, não larga disso. Então nós sabemos que isso aí, é o que eu falei, é o visgo, prende. Para a pessoa se soltar disso, dói. Outra pergunta que eu sempre faço aqui. Aqueles que sempre dizem não. Isso é para cada um de vocês, para nós. Né? Aqueles que sempre dizem não. É fácil eles falarem sim? E os que dizem sim, é fácil falar não? É o grau que nós estamos de desprendimento e o grau que nós temos de humanidade. Primeiro é o não. Você pode fazer isso, ou eu vou ver, não sei, não dá. Máximo, talvez. Agora, aquele que ajuda, a coisa mais difícil para ele, você pode me ajudar? Ele falar não. Porque ele acabou de falar não, que dá na cabeça dele. Por que eu fui falar não? Já aprendeu que é o sim. Estamos nos tornando homem de bem. Então, os exemplos somos nós. Nós, que quer dizer, a sociedade humana. Sabendo das dificuldades, sabendo de que outros espíritos, de outros planetas, de outras moradas estão vindo aqui para aprender. É um preço alto? É. Porque muitos vêm, fazem todo esse mal para a gente, machuca, faz isso, faz aquilo. Mas somos nós é que ganhamos um bônus, um abatimento dos boletos. Eles não. Eles ainda vão retornar. Então, a cada passo que a gente dá, nós não retornamos. Se a gente não quiser dar mais passo, vai ficar parado. Se a gente não caminha, é como numa escola. Nós estacionamos e não conseguimos ver adiante o que os outros estão falando. Porque não pega. Essa faculdade da vida é aberta. Não se paga nada. Pode-se colocar em prática diariamente. Ah, mas você está falando de uma coisa difícil, trabalhosa. Ah, você está falando de uma... Mas nossa, mas é... Porque nós estamos vinculados a várias existências e estamos acordando um pouco tarde. Com todo respeito a vocês. Em quantos anos, raras exceções, em quantos anos nós começamos a se interessar pelo Espiritismo ou vida pós-morte? 5 anos de idade? Vamos de 5 em 5, 10, 15, 20, 30, só se o bicho pegar. Do contrário, não. Por quê? Porque é um amadurecimento nosso. A gente leva 30 anos para começar a entender, ou 40 ou 50. Tem muitos que nem vai, passa de 100 e não vai. Não aprendeu. Então, essa idade física, ela mostra bem o quanto nós somos devagar. Porque a gente não encontra, às vezes, oportunidades, não encontra ambiente para se mudar.
Mas também não adianta se a gente pegar um avião aqui e for para qualquer outro lugar, desceu no aeroporto, eu sou outro. Se for nesse país aqui que não vai ter o problema da língua, eu vou mudar rapidamente. Se eu sou daqueles de falar não, alguém vir falar alguma coisa, não. Porque o não é imperativo. O sim é amoroso. O sim. O que é mais fácil? Pedir ajuda ou ajudar? Hoje em dia, se mostra um outro modo de pedir, infelizmente, nossos irmãozinhos moradores de rua, esses dependentes químicos. Mas quando uma pessoa mais ou menos está numa dificuldade, para ela pedir para uma pessoa, por um amigo, para outro, você pode me ajudar, seja financeiramente ou de qualquer outra forma, é difícil para a pessoa pedir. Agora, o outro dizer não, de boa. O outro que vai dizer sim, melhor ainda. Então, essas dificuldades são relativas ao aprendizado espiritual que temos. Para ser homem de bem, para entendermos os ensinamentos de Jesus, independente de ser kardecista, de ser evangélico, de ser católico, de ser qualquer coisa. Que bom se todos cuidássemos uns dos outros. Mas não. Há determinadas barreiras já construídas por desafetos, por isso. Coisas que a gente às vezes nem sabe o porquê. Olha para uma determinada pessoa, não gosta dela, você nunca viu. Já começa após coisas. Porque eu estou olhando para ela, eu já vi o jeito dela, sair assim, assim, assim. Você já construiu uma coisa que pode não ser verdade. Hábito. Então, desraigar é difícil. Do dia para a noite, não. Por isso ele nos deu várias existências. Mas se nós não começarmos a colocar em prática, hoje, nesse momento em que a gente está aqui de vida espiritual, da vida financeira, de vida social, é uma oportunidade para a gente começar a se tornar um homem de bem, um ser do bem. Se deixarmos para outras, quem sabe já fizemos isso várias vezes, estamos aqui porque nós já deixamos de fazer. Vamos deixar para a próxima. Então, a oportunidade ele já nos trouxe. Mais recente, porque se nós formos falar sobre religião, sobre o mais recente, é 2025. Agora, se nós formos falar de outras seitas que estão surgindo, como surgiu nos Estados Unidos, como surgiu em outros lugares por aí, tudo leva a quê? A pessoa ficar fechada, acreditar nas coisas mais absurdas, dar a vida por coisas materiais sem entender o significado. Então, o planeta Terra é um planeta escola, é uma eterna faculdade. E vai depender de nós escolhermos uma faculdade boa. Como aqui mesmo, não é? Se escolher uma faculdade mais ou menos, o outro tiver uma outra faculdade melhor, ele vai ter mais conhecimento com você por causa da base. Então o planeta Terra é assim. Não importa a religião. Importa o que ele falou. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Acabou o julgamento, cada um está credenciado a progredir. O progresso espiritual nos foi dado para isso. Mas eu não pedi nem para nascer, será?
É claro que nós pedimos, mas nós não lembramos. Ou muito pelo contrário também, né? Se a gente aprontou muito, agora você vai. Não, mas não quer agora você vai. Você vê o que você aprontou para os outros. Agora você vai colher um pouquinho do seu mel. É injusto? Não. Nós fizemos isso para os outros, fizemos mal, machucamos os outros. É o único jeito de nós sabermos que nós somos falhos. Mas aí está um grande problema. É um véu que, por sabedoria, nosso Pai nos coloca para nós não lembrarmos das existências anteriores para podermos conviver com aqueles a quem machucamos e a quem nos machucou. E aí, onde está essa faculdade? Na casa de cada um, com a família. Ali é a pipoca, é o piruá que está ali dentro. Piruá que é lindinho, que não estoura, né? Ali, aí, é ali. Por isso que não gosta do outro, não gosta, não gosta. É aí. Olha que sabedoria. Põe tudo junto na mesma panela para ver o que vai dar. Então, nosso Pai Criador tem muita paciência para com nós. Eu digo sempre por mim, né? Sempre falo, meus 76 anos, sei que, nossa, eu já abusei da paciência dele e sei que ainda vou continuar. Mas eu já melhorei um negocinho de nada, mas não posso me dar por convencido. Tenho que ajudar, não para fazer por mérito. Vou ajudar porque assim eles veem que eu estou ajudando. Isso não vale. Eles estão ligados dentro de nós, nas nossas vibrações, as nossas cores, o nosso modo de ser, o nosso modo das pessoas olharem para nós, sentirem-se atraídas, sentirem-se felizes. Então nós colocamos isso para fora. Então é uma sugestão que ele nos dá de melhorarmos, de sermos homens e mulheres de bem. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A espiritualidade aqui presente, muito obrigado. E obrigado também à Casa Diego, que me deu a oportunidade de, nessa palestra aqui, poder falar com vocês. Porque, sabe, para nós, o palestrante, eu sempre repito isso, a carga é dobrada. Porque se nós falamos, como eu estou falando tudo isso para vocês, eu saio daqui a 5 minutos, eu já estou brigando, discutindo e já fazendo as coisas, a carga é dobrada para mim, porque eu sei e estou fazendo errado. O que não sabe, mesmo a lei, você não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo, mas a lei é justa, lei dos homens. O juiz vai lá, bate o martelo, ele não bate o martelo. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio nós podemos fazer o que quiser, podemos. Só que tem consequência. Se fizermos coisas boas, naturalmente flui coisas boas. Se fizermos coisas ruins, serão elas que vai nos surgir. Porque nós estamos ligados nela. Não dá para jogar pedra e cair algodão na cabeça. Tudo isso vem dos ensinamentos dele, de parábolas deles. Então, gente, sejam felizes, vamos trabalhar para nós sermos melhores, porque nós ajudamos aos nossas famílias, nossas casas, e vamos melhorando a nossa convivência, a nossa permanência aqui nesse planeta, que não sabemos quando chega o momento. Era isso que eu tinha para vocês. Um grande abraço, um beijo para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Nós vamos agradecendo o Anselmo por tudo que ele nos trouxe, que mesmo envolvendo as coisas do mundo, tudo é importante para o nosso conhecimento, aprendizado, não é?
Que nós possamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível, com desprendimento, com amor, sem querer ser melhor que ninguém, mas que seja de coração mesmo. Porque na espiritualidade o que conta não é o tanto que a gente faz, é com que sentimento a gente faz aquilo. O que vai contar é o nosso sentimento. Se está fazendo para se exibir, para se mostrar, ou se está fazendo de coração porque gosta de ajudar o próximo. Porque muitos às vezes ajudam para descargo de consciência e tal, né? Mas se empenhar, se envolver com amor. Olhar para aquilo que você faz e chegar a se sentir emocionado, emocionada. Porque você colocou muito amor naquilo. Então é o que conta, é o nosso sentimento. De que forma nós estamos fazendo. E não o tanto de tarefa que a gente faz. Podemos fazer 1000 tarefas, tudo assim, mas sabe, com uma vontade, porque é obrigado a fazer. E isso é muito importante. E que a paz do Mestre Jesus possa envolver cada um de nós, que vamos continuando em silêncio, em paz, silenciando a nossa mente, silenciando o nosso coração, de todos os sentimentos que não são convenientes, para que a gente possa receber o melhor nessa noite. E retornar aos nossos lares em paz, tranquilos, levando para aqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa existência, um pouco de paz, um pouco de amor, principalmente no nosso lar. O nosso lar é o nosso mundo. O nosso lar é o cadinho redentor. É ali que a gente aprende, é ali que a gente sofre, mas é ali que a gente cresce. Então tudo que Deus nos oferece, por exemplo, uma casa dessa, um local desse, estudos, conhecimentos, é justamente para levar para nossa casa e cuidar da nossa família com muito amor. Mesmo que seja um sacrifício extremo, mas vamos cuidar um dos outros com muito carinho. E que nós possamos então silenciar a nossa mente e o nosso coração com um sentimento de gratidão por poder estar aqui, por poder estar aprendendo tanta coisa linda, enquanto que outros estão aí pelo mundo matando, roubando, maltratando, não é? Então nós podemos nos considerar felizes de estar aqui. É só colocar em prática. E convidando a todos então para que fiquem em paz, em harmonia, com o coração em prece, para que possa receber o melhor. É o que nós desejamos a todos nós. E agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, ao nosso Mestre amado Jesus, por esse banquete espiritual, que alimentou o nosso espírito ainda faminto de conhecimentos, por essa luz que está brilhando em nossa vida nesse momento, para iluminar a nossa alma, ainda tão escura, tão perdida na escuridão do mundo, nas coisas materiais, o apego. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer o nosso melhor a cada momento, amparados e assistidos pela espiritualidade amiga. E assim, agradecidos, vamos encerrando essa primeira parte da nossa tarefa e pedindo a bênção da espiritualidade para a tarefa que continua a partir de agora. Os tratamentos, os passos, a água fluida, para que façam muito bem a cada um de nós. Encerrando com muita gratidão, nós vamos rogando ao Pai, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão onde há injúria. Fé onde haja dúvidas. Esperança onde está o desespero. Alegria onde houver tristezas. União onde houver discórdia. Verdade onde houver erro. Consolo onde houver a dor. Luz onde houver as trevas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois sabemos, Pai, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida. Graças a Deus.
Que a paz do Senhor esteja com todos. Um ótimo final de semana a todos. Que levem para os seus lares muita paz, muita luz, força e fé. E a certeza, não estamos sozinhos. Estamos sempre amparados. Que a paz nos envolva. Que assim seja.